Tudo igual no jogo de ida da decisão da semifinal da Copa do Rei. 4-4, não 1, não 2-2, 4-4, Barcelona e Atlético de Madrid, tudo fica para o Metropolitano. Sobre isso que nós vamos falar após a vinheta. O Barcelona foi escalado com Chesney, Condé, Cubarsí, Inigo Martínez, Baldé, Frank de Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha e Ferran Torres. Mudanças na escalação hoje do Hansi Flick. Começou com o Cubarsí e Inigo Martínez, ok. Hoje não começou o Eric Garcia, que começou o último jogo contra o Las Palmas. Baldé e Condé não é mudança, beleza. No meio campo ali, De Jong e Pedri não é mudança. O De Jong, então, titular mesmo, né? O Casadó perdeu a vaga, pelo menos de momento, de titular para o Frank De Jong. Dani Olmo começou de titular. Uma boa experiência pro Dani Olmo. Eu falava aqui no último vídeo pós-jogo que o Dani Olmo, coitado, quase nem teve chances de jogar essa temporada com o Barça. Ou por lesão, ou por causa de toda aquela polêmica de inscrição na La Liga. Agora voltava de mais uma lesão, né? Então ele entrou no segundo tempo contra o Las Palmas, foi decisivo, já ganhou a oportunidade para ser titular hoje, aí o Dani Olmo. Rafinha e Lamine Yamal, ok? Ferran Torres, né? Ferran Torres começou jogando hoje, a gente entende. E o Hansi Flick faz muito uma rotação, né? Até porque a gente entende que o calendário do Barcelona é muito longo. Daqui a um pouco tem Champions. Então o calendário do Barça é muito agitado. Então precisa realmente dessas rotações, ok? Mas o Lewandowski depois entra no segundo tempo. No segundo tempo também vai entrar o Fermín Lopes. No segundo tempo também vai entrar o Gavi. As substituições que fez o Hansi Flick pro segundo tempo. Cara, é meio louco, né, dizer o resultado foi bom, o resultado foi ruim. Com 6 minutos de jogo, tava 2-0 para o Atlético de Madrid. Com 6 minutos, 6 do primeiro tempo, tava 2-0 para o Atlético de Madrid. Um resultado impressionante, um resultado diferente, um resultado inesperado. A gente se acostumou em ver o Barcelona abrir 2-0 muito cedo. Não, em o Atlético de Madrid, ou melhor, não o Atlético de Madrid, mas em o Barcelona levar o 2-0, né? Não foi isso que a gente se acostumou, né? Então um pouco assustador. Falhas defensivas, Griezmann aproveitou. Aí o que acontece, né? Nós temos o Barcelona sai perdendo por 2-0, o Atlético de Madrid abre 2-0. Eu acho que é meio lógico que com 6 minutos de jogo tá 2-0 para o Atlético de Madrid. É meio lógico que o time do Barcelona vai ser o time que vai a partir de agora atacar. É meio lógico que com 6 minutos de jogo só vai dar Barcelona. Só vai dar Barcelona. E aí que a máquina do Hansi Flick, é aí que essa máquina do Barcelona aparece. É aí que a máquina do Hansi Flick, é aí que essa máquina do time do Barcelona entra. E essa máquina é isso que aconteceu depois. No próprio primeiro tempo, o Barcelona vira o jogo. O Barcelona consegue buscar um empate com o Pedri. O Barcelona consegue... Aliás, o Barcelona diminui com o Pedri. O Barcelona consegue buscar o empate com o Cubarsí. E o Barcelona consegue buscar a virada com o Inigo Martínez. Então, no próprio primeiro tempo, o Barça faz 3-1. É lógico, o Atlético de Madrid se retranca todo, se fecha todo, só dá Barcelona, e aí o Barcelona mostra suas habilidades de ataque. Lamine Yamal, Rafinha, o Pedri, o Cubarsí, os zagueiros ajudando, muita bola aérea, muitas jogadas aéreas, e aí só deu Barcelona. E ligou a máquina do Hansi Flick, os gênios do Hansi Flick. Esse time do Barcelona que a gente sabe que é bom. Que a gente sabe que é um baita time. E o Barcelona, no próprio primeiro tempo, vira a partida 3-2 pro Barcelona. Bom, até é espetacular, né? O Atlético de Madrid sai ganhando de 2-0. O jeito do Atlético de Madrid administrar foi esse. Se fosse o Barcelona, ia tentar buscar o terceiro, ia tentar buscar o quarto. O jeito do Atlético de Madrid administrar é esse, né? É se retrancar. Na verdade, até é raro o Atlético de Madrid abrir um 2-0. Porque o Atlético de Madrid é o time do 1-0, é o time de se retrancar, é o time que ama ganhar no último minuto, que ama a virada. Então, alguns vão dizer que não administrou bem, outros não. É o estilo do Atlético de Madrid. Contra um Barcelona não deu certo. O Barcelona foi lá e fez 3-2. Né? Quase pedir para perder. A máquina do Flick ligou, a máquina do ataque do Barcelona ligou. 3-2 pro Barcelona. Começa o segundo tempo, Barça com tudo, pá, dominando. O Lewandowski entra, né?
E aí vem o 4-2. E pra mim o 4-2 ele é um gol muito mais do Lamine Yamal do que do Lewandowski. O Yamal dribla, o Yamal destrói a zaga do Atlético de Madrid, dribla todos da zaga do Atlético de Madrid, passa o Lewandowski, só tem o trabalho de largar ela pro gol. 4-2 pro Barcelona. Uma virada até então histórica, uma virada incrível, né? Não brinca com o Barcelona, muito superior e tudo. Né, uma virada heróica, e o Lamine Yamal mais uma vez faz uma partida muito boa, pena que não tem o nome ali dele no gol, mas que baita assistência pro Lewandowski marcar o quarto gol. Eu acho que o Barça poderia ter até feito o quinto gol, porque logo depois o Leva perde um gol na cara assim do goleiro do Atlético de Madrid, entendeu? Então o Barça podia ter até feito o quinto gol. Em determinado momento do jogo, a torcida do Barça cantava olé, porque o Barça estava ganhando de 4-2. O Barça começou a trocar passes com todo mundo ali, trocar passes para um, troca passes para outro, e a torcida começa ole, ole, parecia que o jogo já estava ganho. Só que aí, as linhas altas do Hansi Flick às vezes vão dar certo e às vezes não. E contra o Atlético de Madrid parece que não deu certo. O Atlético de Madrid conseguiu vencer aquelas linhas altas e no máximo, para não ser impedido, o Atlético de Madrid conseguiu marcar. Marca com o Llorente e marca com um cara que ama fazer gols contra o Barcelona, que vira Lionel Messi, que vira o Lewandowski 2.0 contra o Barcelona, e não é de hoje, que é o Sorloth. É incrível, o Sorloth contra o Barcelona é um perigo, né? O Sorloth entra no segundo tempo e dá a vida contra o Barcelona, desde antes de ir para o Atlético de Madrid. Cara, e aí o Barça toma os 2 gols finais de empate, o jogo acaba 4-4. Vamos lá. Acho que tem 3 considerações desse jogo. Nós vimos nesse jogo que nenhuma das duas equipes pode ser dada por vencida, né? O Atlético de Madrid sai ganhando de 2-0, o Barça no próprio primeiro tempo busca os outros 2 gols e ainda vira o jogo no próprio primeiro tempo. Nós vimos o ponto forte de cada uma das equipes. O ponto forte do Atlético de Madrid é o quê? É jogar recuado, é jogar na defesa. Tendo um adversário com linhas avançadas como o Barcelona, dar lançamentozão pra frente. Eu lembro que um ataque do Atlético de Madrid foi o goleiro dando um chutão pra frente pro atacante do Atlético de Madrid, que foi parado pelo Baldé. Acho que o Baldé e Nigo Martínez foram muito bem em muitas jogadas, mas o Atlético de Madrid vai ser isso, tentar matar com esse lançamento, com essa bola nas costas. O time do Barcelona tem essa máquina, né? Tem esse ataque. É o Yamal espetacular, é o Rafinha espetacular, é o Lewandowski, que hoje na verdade não começou jogando espetacular, né? O Frank de Jong espetacular, Pedri, maestro do time, que mais uma vez fez uma partida espetacular. As duas equipes mostraram suas qualidades, a grande qualidade de atacar do Barça e a qualidade de se defender do Atlético de Madrid, ou então de pelo menos esse contra-ataque, né? Esse contra-ataque do Atlético de Madrid, que tem o Griezmann jogando muito bem e no segundo tempo tem uma arma chamada Sorloth, né? Griezmann jogando muito bem, Llorente jogando muito bem e o Sorloth muito bem. Nenhuma das duas equipes então se dá por vencida, tá tudo em aberto, é meio louco, né? Foi bom pra quem o resultado? Na lógica pro Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid vai poder levar o jogo aberto em casa, né? Mas assim, o Barcelona tava perdendo de 2-0. Tu buscar um 2-0 fala muito sobre o Barcelona. Fala muito sobre o Barcelona, né? E a gente pelo menos conseguiu um empate nesse jogo. Agora, se torna ruim uma vez que o Barça chegou a ganhar de 4-2, podendo ter feito o quinto gol, o Barça cedeu o empate para o Atlético de Madrid. Então, acho que tem essas considerações que precisam ser feitas num todo que se torna melhor para o Atlético de Madrid. Mas, cara, para mim não tem favorito. Para mim é quem errar menos. As duas equipes já botaram as suas estratégias na mesa. Eu acho que o Hansi Flick vai fazer a leitura correta para o segundo jogo. Eu confio muito no Hansi Flick. Eu tenho certeza, não olhei ainda a coletiva, mas eu tenho certeza que o Hansi Flick vai reclamar um monte na coletiva. O Hansi Flick já reclamou muito do jogo contra o Las Palmas. Foram então 2 jogos sofridos. E é ruim sim, tu tá ganhando e permitir assim o empate. Acho que teve um pênalti ali em cima do Yamal que não foi marcado, que deveria ter sido marcado, sim. Né? Inclusive, se tu for olhar naquela jogada, o primeiro lance na entrada da área, o Yamal poderia ter caído, ele não cai, ele segue, e aí no outro ele cai. Se é um jogador daí do futebol que a gente conhece, brasileiro, enfim, já cai no primeiro lance, sem fazer muito esforço. O Yamal não, o Yamal permaneceu, não cavou, e aí no segundo a arbitragem acha que ele cavou, não cavou, né? Pra mim foi um pênalti não marcado pro time do Barcelona.
mas é uma pena, então fica aí o alerta. Linhas altas hoje não deram certo. Esse jogo de riscos do Hansi Flick não deu certo. E de novo não dá certo contra o Atlético de Madrid. Da mesma forma que foi no primeiro turno da La Liga. Então o Barça vai ter que se quebrar um pouco, talvez mudar, né, um pouco a sua estratégia ou a sua ideia para esse específico adversário, né, com a famosa frase lá do Atlético de Madrid, o saber sofrer, esse adversário que sabe sofrer até o último minuto. Né? Mas é isso, pessoal. Agora o jogo da volta é só mês que vem, é dia 2 de março. Dia 2 de março o jogo da volta, vai cair num domingo, pelo que eu estou vendo aqui. O Barça chega a enfrentar o Atlético de Madrid, mas é por La Liga ainda esse mês. O Atlético de Madrid que tem uma agenda bem pesada, né? Real Madrid pela Champions e o Barcelona ainda por La Liga, e lá em março depois de novo contra o Barça pela Copa do Rei, onde está tudo em aberto na semifinal. Tá bom? Valeu!